Bom dia, querido ouvinte, você que está nos acompanhando pelo canal IBR Fortaleza ou demais redes sociais. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Eu te desejo um ótimo dia, desejo também te agradecer por essa companhia, essa amizade construída ao longo desse tempo em que nós diariamente estamos meditando juntos. Muito obrigada, que Deus te abençoe e que realmente a nossa caminhada cristã esteja indo rumo a uma maturidade que tem sido forjada diariamente pelo conhecimento e aplicação de todo esse conteúdo que temos construído juntos. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Hoje, ainda dentro do tema dos milagres, estamos aqui diante de um fato maravilhoso no livro de Josué, no capítulo 3, que fala sobre a travessia do Rio Jordão. Temos que lembrar que o povo, já quase 40 anos peregrinando no deserto, o povo agora chega na entrada da terra prometida, a terra de Canaã, mas ainda tem um Jordão para atravessar e as cidades para conquistar. E nós estamos exatamente nesse momento. E o capítulo 3 de Josué vai falar claramente as orientações dadas por Deus para que os israelitas continuassem triunfantes diante dos seus obstáculos. Diz assim o capítulo 3 de Josué, a partir do versículo 1. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. Versículo 14. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Que relato extraordinário! É maravilhoso poder ler esse texto e nos transportar àquele momento do que estava acontecendo. Como eu citei anteriormente, o povo havia peregrinado quase 40 anos e agora eles estão tendo uma nova experiência de um grande milagre, que é exatamente relembrar o que havia acontecido quase 40 anos com relação ao Mar Vermelho. Nós sabemos aqui que tem uma nova geração que, quando atravessou o Mar Vermelho, eram crianças, e agora, quase 40 anos depois, já estão com
mais ou menos essa idade, ou um pouco mais, e eles estão tendo essa nova experiência de atravessar agora o Rio Jordão a pé seco, e esse grande momento, esse grande milagre acontecendo aqui para a glória de Deus e a confirmação de que o poderoso Deus estava com eles nessa conquista, nessa empreitada, nesse novo mover da história de Israel. Esse trecho faz um paralelo com Êxodo 14, como eu já citei, as águas do Rio Jordão cessaram, como também o Mar Vermelho, e lá, ao iniciar a caminhada rumo à Terra Prometida, os israelitas atravessaram o mar a pé, caminhando sobre o leito das águas que haviam estacionado, tal qual também aconteceu com o Rio Jordão. Imaginem o que nós faríamos nessa situação. Temos a promessa e a ordem de Deus para entrar na Terra Prometida. Temos o exemplo dos antepassados para evitar a questão da dureza de coração e da incredulidade, que quase 40 anos antes tiveram medo e recuaram. Agora temos também uma confirmação humana, o relatório dos espias que haviam voltado da casa de Raabe. Todos os povos inimigos estavam morrendo de medo deles, e fica bem claro que esse realmente é o caminho que Deus tem para essa nação. Diante disso, provavelmente qualquer um de nós trataria de entrar e tomar posse correndo, antes que alguém o fizesse. Mas na agenda de Deus não é assim. Embora as pessoas não soubessem, faltavam alguns preparativos importantes para que o povo pudesse tomar posse de Canaã. Eles ainda tiveram que esperar por mais 3 dias, nos quais muitas coisas ainda aconteceriam. O texto vai dizer que Deus ordenou que eles aguardassem quando os sacerdotes chegassem ao meio do Jordão com a Arca da Aliança. Nós sabemos que a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Josué orientou o povo, o versículo diz: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E a maravilha realmente aconteceu, as águas cessaram, o povo atravessou a pé enxuto, e mais uma vez a certeza de que Deus caminhava junto com o seu povo e que, de forma extraordinária, o povo agora atravessa mais um obstáculo e chega do outro lado para continuar conquistando e vencendo as suas dificuldades, porque a terra prometida estava diante deles. Eles precisavam então passar o Jordão, conquistar Jericó e avançar nessa conquista. Atravessar o Jordão, e há uma recomendação no capítulo 4 que eles deveriam providenciar para as futuras gerações um testemunho público. O texto vai nos dizer que no capítulo 4, a partir do versículo 19, no 10º dia do 1º mês, o povo subiu do Jordão, acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais que significam essas pedras, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado. Eu concluo aqui a reflexão desse dia com esse testemunho para aquelas gerações, para as nossas gerações, para as futuras gerações, porque o testemunho de Deus é eterno. Que Deus nos abençoe e que a nossa fé só se fortaleça com o milagre de hoje. Amém.